ficou escrachado. A CBF resolveu assumir publicamente que beneficia o Flamengo. Salve, salve galera, eu sou Rodolfo Gomes e hoje estou aqui para falar a respeito disso. Afinal, a CBF fez uma coisa que eu particularmente nunca tinha visto, que foi oferecer aí adiamento de jogos do Flamengo por conta de 4 jogadores convocados para as seleções principal e olímpica. Antes de mais nada, é muito importante dizer que se a CBF fosse séria mesmo, esse problema jamais existiria no Brasil, que isso é o fato aí das seleções desfalcarem os clubes em competições oficiais, ainda mais seleção olímpica, que nem mesmo a FIFA obriga os clubes a enviarem seus jogadores caso esses clubes não queiram. Mas aqui no Brasil, essa é uma meia verdade, para não dizer uma grande mentira, uma grande farsa, justamente por conta do que eu vou te explicar aqui. Na Europa, se o Real Madrid tivesse alguma competição e não quisesse enviar, sei lá, o Rodrigo para disputar uma competição de base, com exceção da Olimpíada, ele poderia fazer isso sem ser retaliado. Mas aqui no Brasil é diferente, e para você entender isso eu vou utilizar o mesmo exemplo do Rodrigo. Bom, quando ele foi vendido para o Real Madrid, o Santos jogava o Brasileirão lá de 2019, naquele ano que acabou como vice-campeão com o São Paulo, vocês lembram? O Rodrigo ele queria se despedir do Santos fazendo seus 5 últimos jogos pelo clube, mas ao mesmo tempo ele recebeu uma convocação para participar da Copa Ouro, torneio de base da seleção. O Santos pediu a desconvocação dele junto ao CBF, que resolveu simplesmente não atender o pedido do clube. Porém, como era um torneio de base, o clube em tese não tinha obrigação de necessariamente enviar o jogador. Então o que o Santos fez? Conversou com o staff do Rodrigo e ficou acertado que o jogador não iria se apresentar na seleção, ficando livre para jogar esses 5 jogos finais com o Santos, mas a CBF, mesmo assim, não desconvocou o jogador. No entanto, o que aconteceu? A dona CBF, como não desconvocou o jogador, ameaçou o Santos de retirar os pontos do clube no Campeonato Brasileiro caso o Rodrigo fosse inscrito ou escalado para jogar uma dessas partidas. A mesma coisa aconteceu no mesmo período com o Renan Lodge, que tinha acabado de ser vendido pelo Atlético Paranaense para o Atlético de Madrid. Com isso, tanto o Rodrigo como o Lodge acabaram não jogando nem pelo clube, nem pela seleção e sequer tiveram uma despedida. Então assim, a primeira lógica que você precisa entender é que a CBF é perversa, declaradamente. Simples assim. Dito isso, como eu falei aqui no início, se no Brasil a gente tivesse um número menor de datas para os estaduais, tudo isso se resolveria. A gente não precisaria discutir mais essa ladainha que dura décadas no Brasil, que é a seleção desfalcando clubes. Clubes esses que pagam os salários dos jogadores e que em sua maioria estão atravessando uma crise econômica muito forte, até mesmo o Flamengo, por conta da pandemia. Diferente da dona CBF, que ela tem o melhor negócio do mundo, né? Ela usa os jogadores mais famosos do Brasil sem pagar salário, utiliza a imagem desses caras em frente aos seus patrocinadores que são caríssimos nos backdrops de entrevista, quando você tá vendo lá o Ronaldinho dando entrevista, o Neymar, tá lá o Guaraná, tá lá a Vivo, todo mundo pagando. Por quê? Porque não é porque gosta da CBF, não, porque sabe que vai colocar o patrocinadorzinho junto à imagem, não só no backdrop, mas na camisa de treino desses caras gigantescos, né? Principalmente Neymar. E sem contar que a dona CBF conta aí com quase R$1 bilhão sobrando no banco, como mostrou a reportagem recente do Rodrigo Matos no UOL. E aí eu falo, está sobrando tanta grana assim, mesmo em ano de pandemia, é porque a CBF não está cumprindo a sua principal função pelo qual ela existe, que é investir no futebol brasileiro. Ora, os clubes estão aí falecendo. A CBF não é feita para lucrar, ela é feita para investir e fomentar no futebol brasileiro, ainda que ela seja empresa privada. Bom, enfim, eis que surge a convocação das seleções principal e olímpica, e com 2 jogadores do Flamengo em cada uma delas. E aqui, assim, importante, toda a minha solidariedade ao Flamengo e aos flamenguistas por isso. De verdade, ninguém merece perder 4 jogadores para a seleção ao mesmo tempo, sem que a CBF pague R$1 por isso. Sem contar que são atletas, gente, que estão propensos ali a qualquer lesão séria nesse período, porque eles vão estar competindo em alto nível. Então, assim, todo o meu apoio ao Flamengo, que é a bola da vez nesse caso, como ao longo da história outros clubes no passado já sofreram bastante com isso. No Brasil é assim que funciona, quanto maior o seu sucesso, mais prejudicado você é. E vamos lembrar que vai ter Copa América, que vai desfalcar aí os clubes no Campeonato Brasileiro por até 10 rodadas. E certamente jogadores do Flamengo vão estar convocados nessa lista. É capaz, por exemplo, do Gabigol, principal jogador do Flamengo, não jogar metade do Campeonato Brasileiro. Isso é um absurdo. E por isso que eu chamo tanto atenção sempre nos vídeos que eu faço de opinião por aqui sobre a importância da união
dos clubes. Gente, dentro de um modelo de liga, como acontece em qualquer país sério, isso seria absolutamente proibido. Isso jamais aconteceria. Como pode um clube perder seu maior astro e mais alguns jogadores para uma seleção por quase metade do principal campeonato doméstico do país? Isso não existe. Então o Flamengo deveria parar de se preocupar em vender pay-per-view, aquela porcaria de Flá TV+, que só trava pra carioquinha, e começar a rebolar para se unir com outros clubes em volta de uma liga, porque é um clube que nunca quis fazer isso, sempre se achou por ganhar mais do que os outros e acha que não precisa, mas precisa. O Flamengo e todos os outros, porque assim, o Flamengo agora lamenta, mas quem não teve jogador convocado não fala nada, porque não foi prejudicado. E tem clube ainda que se sente beneficiado porque o Flamengo ou outros rivais perderam jogadores dele não. Aqui no Brasil é tudo na base do individualismo, por isso que a gente tá nessa M. Essa é a verdade. Mas enfim, com esses 4 convocados aí, a CBF deu a grande sugestão pro Flamengo. Ela propôs adiar as partidas do clube para que ele não fosse prejudicado. Flamengo, super sabedor da realidade, sabe que o calendário brasileiro não permite esse tipo de coisa se você não se propuser lá na frente a jogar a cada 48 horas, o que pode ser um problema até maior do que perder jogadores para a seleção, porque você vai jogar cansado contra times que não vão estar tão cansados assim, e ainda você corre o risco de perder numa maratona muito mais atletas por lesão do que necessariamente para a seleção, e às vezes até por mais tempo. O Flamengo então agradeceu e simplesmente disse não obrigado. Mas eu confesso que me chamou muito a atenção a dona CBF propor isso ao Flamengo, de verdade. A mesma CBF que o vice-presidente há pouquíssimo tempo atrás tirou sarro do técnico do Palmeiras por reclamar do calendário apertado, falando, lembra? Quem mandou querer ganhar tudo? Agora que aguente. Não quer jogar, não joga. A gente não coloca o Palmeiras na final. Vocês lembram disso? Lembram dessa disfarçatez do vice-presidente da CBF? A mesma CBF que em 2016 não tirou 2 jogadores do Flamengo na seleção principal, tirou 3, só que do Santos. 3 jogadores para a Copa América, vocês vão lembrar. Lucas Lima, Ricardo Oliveira e Gabigol foram convocados. E depois teve mais 3 para jogar a Olimpíada. Zeca, Thiago Maia e Gabigol, todos titulares. Esses jogadores desfalcaram o Santos aí por 1 mês cada. E no caso do Gabriel, que foi para as 2, né? Foram 2 meses. E nesse ano, o Santos foi vice-campeão brasileiro. Eu não sei se teria sido campeão, mas interferiu diretamente numa potencial campanha de título do clube. E jamais a CBF, em momento nenhum, mesmo em ano que não existia pandemia, ofereceu ao Santos adiamento de jogos. Então por que com o Flamengo é diferente? O Flamengo aceitando ou não, isso é outra história. E aqui nada contra o Flamengo, nada contra os flamenguistas. O Flamengo não tem absolutamente nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Mas por que 2 pesos e 2 medidas? E a gente sabe essa resposta. Tamanho de repercussão. Por ser um clube de massa, a repercussão negativa da seleção tirar jogadores de um clube como o Flamengo é completamente outra de que quando ela faz a mesma coisa com um clube como o Santos. Para mim, a postura da CBF foi simples e taxativa. Com a proposta que eles fizeram para o Flamengo, independentemente do Flamengo ter aceitado ou não, eles assinaram taxativamente uma carta pública na qual eles dizem: para nós, o Flamengo é diferente dos outros e durma-se com um barulho desses.